Na sacristia da Igreja do Bonfim, uma mancha escura no piso de pedra resiste a décadas de esfregão e água benta. Os zeladores sabem que não sai. Em janeiro de 1881, ali tombaram 13 homens, barões do açúcar do recôncavo baiano, todos, envenenados pela mesma mão que servia cachaça em quartinhas de barro. Catarina Benedita da Conceição, cozinheira do engenho Santa Rita da Purificação, freguesia de São Francisco do Conde, província da Bahia. Antes de continuar, comenta a tua cidade e a hora exata no teu relógio agora. O recôncavo fervilhava, com a proximidade do fim. Lei do ventre livre completara 10 anos. Pressão abolicionista crescia nas ruas da capital. Mas os barões do açúcar tinham um plano sórdido. Reunião secreta na lavagem do Bonfim, janeiro de 1881, para organizar o maior leilão de famílias da história baiana. Separar mães e filhos antes que novas leis os alcançassem. Vender tudo que fosse vendável. 13 proprietários dos engenhos mais ricos. 300 pessoas escravizadas no alvo. Lucro estimado em 200 contos de réis. A festa sagrada de Metzedorsing. Nossa Senhora virou mercado de carne humana. Os barões chegavam de madrugada em carruagens lacradas. Francisco Brandão trouxe o livro de registros encapado em couro de bezerro, páginas numeradas à mão, tinta permanente para não borrar com umidade. Joaquim Pereira da Fonseca carregava a balança de precisão, pesava ouro e carne com a mesma frieza. Manuel Ferreira Bandeira, especialista em falsificar certidões de batismo, mudava idades no papel conforme o preço do mercado. Crianças de 12 viravam adultas de 16, mulheres de 40 voltavam aos 30. Matemática da ganância travestida de burocracia. A Irmandade do Rosário tentara intervir. Ata de dezembro de 1880 registra pedido formal ao vigário. Suplicam-os, irmãos, que não se faça negócio de almas durante festa sagrada. Resposta lacônica do padre Francisco Xavier de Oliveira. Casa de Deus serve aos propósitos de Deus e dos homens de bem. Os homens de bem eram os mesmos que pagavam as reformas da igreja com dinheiro de açúcar e sangue. Santa Aliança, entre altar e senzala, cruz e tronco, batismo e leilão. Catarina conhecia cada baronesa que rezava na primeira fileira e açoitava na senzala. 42 anos, mãos queimadas de fogão a lenha, cicatriz de ferro no ombro esquerdo em formato de B, marca do falecido barão de Berimbau, primeiro dono dela. Cozinheira mor do engenho Santa Rita há 15 anos. Confiança total do senhor Francisco Brandão. Acesso irrestrito à Casa Grande. Sabia de cada dívida em Londres, cada carta de crédito do Banco do Brasil, cada plano sussurrado entre charutos cubanos e conhaque francês. E sabia que sua filha Maria, 16 anos, cadera nas garras da lista maldita. Catarina não nascera escravizada. Filha livre de quitandeira angolana, cresceu vendendo acarajé no Pelourinho até os 14 anos. A escravidão chegou numa noite de 1853, quando capitães do mato invadiram a casa da mãe procurando fugitivos. Não acharam quem buscavam, mas levaram quem encontraram. Papéis de alforria rasgados, documentos perdidos no incêndio da delegacia. Liberdade virou cativeiro com uma penada de escrivão corrupto. Vendida para o engenho do Berimbau por 200 mil réis, preço de uma escrava de primeira. O método, Brandão era conhecido em 5 províncias e copiado por dezenas de fazendeiros. Separava famílias na véspera de festas católicas, quando o desespero ficava abafado pelos tambores sagrados e ladainhas em latim. Mãe para um engenho no interior de Sergipe, filhos para fazendas de café em Minas Gerais, maridos para portos, do Rio de Janeiro. Documentos falseados no cartório de Cachoeira, idades alteradas conforme a demanda, parentescos negados sob juramento falso. Francisco Brandão lucrava com a dor alheia e ainda dormia de consciência limpa porque cumpria a lei cristã. 23 anos aplicando essa técnica diabólica. Mais de 800 famílias despedaçadas como lenha no machado. Nunca errou um cálculo de lucro. Nunca perdeu um processo na justiça. Nunca sentiu remorso. O próprio Brandão documentava os sucessos em caderno de capa preta. Negra Benedita, 28 anos, 3 crias.
Separar para evitar rebelião. Moleque Tomé, 12 anos, bons dentes. Enviar para campus antes que cresça. Anotações frias como relatório comercial, vidas resumidas a números e observações técnicas. O caderno sumiu após a morte dele, mas o escrivão, Bernardino Pereira, bêbado habitual da taverna do Porto, confirmara ter visto as páginas. Barão anotava tudo, disse ele ao delegado, até os gritos das mães quando levavam os filhos. O quilombo do Iguape tinha outros métodos, mais antigos que os cartórios e mais eficazes que as leis. Benedito Angola, o raizeiro mor, conhecia cada planta venenosa da Mata Atlântica e algumas que só existiam na memória dos mais velhos. Timboaçu dos Tupinambás. Curare que os holandeses nunca conseguiram roubar. Cipó mata-cachorro que crescia nas grotas mais escuras. Doses certas para peso corporal. Mistura indetectável no álcool forte. Sintomas que médicos da Faculdade de Medicina da Bahia confundiam com cólera morbo-asiática. Benedito preparou o veneno numa panela de barro durante 3 luas cheias. Catarina calculou as doses com precisão de farmacêutico. 13 homens, pesos estimados entre 60 e 90 quilos, tempo de absorção calculado em 40 minutos. Matemática da justiça aplicada com rigor científico. Benedito não era apenas raizeiro, era griot, guardião de memórias que os navios negreiros não conseguiram afogar. Sabia histórias de rainhas africanas que envenenaram colonos portugueses, de pajés tupis que dizimaram bandeirantes, de quilombolas que transformaram ervas em armas de guerra. Conhecimento não se perde, dizia ele nas rodas de conversa. Conhecimento se esconde e espera a hora certa de voltar. A hora certa chegou em janeiro de 1881, quando Catarina bateu na porta da cabana dele com lágrimas nos olhos e ódio no coração. A lavagem de 1881 reuniu mais gente que todas as anteriores. Barões vieram com esposas enfeitadas de ouro e capatazes armados até os dentes. Irmandades cantavam na Praça do Adro. Pessoas escravizadas serviam quitutes na escadaria centenária. Catarina chegou antes das 4 da manhã com sua equipe, de 6 cozinheiras, todas cúmplices silenciosas do plano. Quartinhas de barro cozido em forno de olaria, cachaça de alambique do próprio engenho, ritual de sempre com tempero diferente. Naquela madrugada, as mãos não tremiam de medo. Tremiam de certeza. Certeza de quem decidiu que alguns homens não veriam o próximo pôr do sol na Baía de Todos os Santos. O Timbó chegou escondido em sacos de farinha de mandioca. Catarina misturou o pó na cachaça ainda morna, mexeu com colher de pau benzida, por pai de santo rezou orações que misturavam latim da igreja com iorubá dos terreiros. As outras cozinheiras vigiaram os corredores. Fingiram preparo normal de quitutes e bebidas. Maria Joana, a mais velha, cantarolava benditos para disfarçar a tensão. Sebastiana, a mais nova, chorava em silêncio, mas não vacilou na missão. 6 mulheres pretas contra 13 barões brancos. 6 mãos que cozinhavam contra 13 bocas que ordenavam açoites. Francisco Brandão bebeu primeiro, como sempre. Mania de senhor que prova antes de oferecer aos iguais. Paranoia de quem sabia. Ter inimigos, mas nunca imaginou que estivessem na própria cozinha. Uma quartinha inteira de cachaça com timbó. Dose calculada para 90 quilos de corpo gordo de barão bem alimentado. Saboreou a bebida, elogiou o sabor adocicado. Era o gosto da vingança que ele não reconheceu. Brindou pela colheita, de março, código dos traficantes para o leilão das famílias. Os outros seguiram o ritual. Joaquim Pereira da Fonseca, do Engenho Matuim, Antônio José de Araújo, do Subaé, Manuel Ferreira Bandeira, das Terras Ricas de Cachoeira. Cada nome registrado no Auto de Devassa de 1882, cada morto com sobrenome no Almanaque Administrativo da Bahia. Dona Margarida Brandão, esposa do Francisco, também bebeu uma quartinha pequena. Não estava na lista original de Catarina, mas pediu para brindar junto com os homens. Mulher também pode comemorar bom negócio, disse ela rindo. Foi a primeira a morrer. Corpo franzino não aguentou nem meia dose de timbó. Catarina não sentiu remorso. Lembrava do chicote que Dona Margarida usava nas mucamas,
das marcas que deixava nas costas das meninas mais bonitas. Mulher que açoita, mulher merece morrer como homem, pensou ela, vendo a patroa cair de bruços na cachaça derramada. No porão subterrâneo da igreja, 300 pessoas esperavam a sentença final, famílias inteiras acorrentadas desde a véspera, crianças chorando de fome e sede, mães cantando benditos para não enlouquecer de desespero. O ar estava pesado, fedia a suor, urina e medo. Francisco Brandão desceu às 8 da manhã com a chave do cadeado principal, livro de registros debaixo do braço direito, tinta fresca para marcar os vendidos. Catarina o seguiu com uma lamparina de querosene e pretexto de servir água aos prisioneiros. Foi ali, na luz amarela tremulante, que viu Maria encostada na parede de pedra úmida. Pulsos roxos de ferros apertados. Olhar de quem já se despedira, do mundo, vestido rasgado nas costas onde o chicote deixara marcas recentes. Maria não era filha biológica de Catarina, mas de criação. Órfã de 10 anos quando chegou ao engenho, criada como doméstica da casa grande, tratada como filha por Catarina, que nunca pôde parir. Aos 16, Maria tinha virado mulher bonita demais para os padrões da senzala. Francisco Brandão Filho, herdeiro do engenho, começou a assediá-la. Ela resistiu, ele insistiu, ela gritou, ele bateu. Foi por isso que o nome dela apareceu, na lista do leilão. Punição disfarçada de negócio, estupro adiado com lucro garantido. Naquela manhã de janeiro, olhando para a menina que criara como filha, Catarina decidiu que não havia mais dúvida nem arrependimento possível. Os primeiros sintomas apareceram durante o segundo brinde coletivo. Barão Joaquim do Matuim sentiu náusea súbita, suor frio escorrendo pela testa, visão turva que o fez derrubar a quartinha no chão de pedra. Achou que fosse o calor de janeiro ou excesso de bebida. Da noite anterior, pediu água. Continuou rindo das piadas sobre peças de boa qualidade. 10 minutos depois, Antônio de Araújo caiu de joelhos vomitando sangue misturado com bile amarela. Francisco Brandão ainda tentou chamar o doutor Severiano da Santa Casa, mas as pernas não obedeciam aos comandos da mente. O Timbó corroía por dentro veneno dos índios tupinambás que os jesuítas nunca conseguiram catalogar nos herbários europeus. Dona Margarida foi a primeira a morrer. Corpo pequeno sucumbiu em 15 minutos. Depois caiu Manuel Ferreira, que tentou vomitar o veneno, mas já era tarde demais. Os outros agonizaram por meia hora. Convulsões violentas, espuma rosada na boca, músculos do pescoço duros como pedra. Francisco Brandão morreu por último, talvez por ser o mais gordo, talvez porque o destino quis que visse todos os comparsas morrerem antes. 40 minutos depois do primeiro brinde, 14 corpos, contando com Dona Margarida, espalhados no chão frio da sacristia. Cheiro de vômito, sangue e cachaça derramada. Silêncio de morte onde antes havia risos de comerciantes de gente. Catarina desceu ao porão com as chaves na mão direita e facão na esquerda. Os guardas tinham corrido para socorrer os patrões, corredor livre até as correntes. Maria foi a primeira libertada, depois as outras mulheres, depois os homens mais jovens. Ninguém perguntou como conseguir as chaves. Havia pressa demais para dúvidas. Rasgaram recibos de venda, queimaram listas de leilão, quebraram ferros de marcar gado humano. Em 20 minutos, 300 pessoas livres caminhavam pela maré baixa rumo ao quilombo do Iguape. Dr. Severiano Pires, médico da Santa Casa, chegou 1 hora depois. Diagnóstico oficial: cólera morbo-fulminante, mal súbito, coincidência trágica. Autópsias superficiais, corpos enterrados às pressas. Família Brandão pagou bem pelo silêncio médico. Mas Benedito, o raizeiro, conhecia os sintomas do Timbó. Convulsões específicas, espuma rosada, rigidez nos músculos do pescoço. Não era cólera. Era justiça com receita de índio e mão de mulher preta. A fuga pelo mangue durou 3 dias. Catarina guiou o grupo pelas trilhas que aprendera com quilombolas. Evitou estradas principais. Dormiu em casas de farinha abandonadas. No 3º dia, chegaram ao Iguape. 40 famílias de fugitivos,
roças de subsistência, palhoças escondidas entre jequitibás. Benedito recebeu todos com farinha de mandioca e peixe assado. O quilombo cresceu de 100 para 400 pessoas em uma semana. Catarina virou conselheira. Maria aprendeu o ofício de parteira. Os jornais da capital trataram como tragédia. Natural. Gazeta da Bahia de 16 de janeiro. Lamentável óbito coletivo durante festividade religiosa. Diário de notícias do mesmo dia. Cólera ceifa vidas ilustres no Recôncavo. Nenhuma menção ao leilão cancelado, às famílias sumidas, a cozinheira que desaparecera com a chave do porão. A versão oficial enterrou 13 corpos e 300 verdades, mas nas senzalas de todo o Recôncavo correu outro relato. Catarina envenenou os barões e libertou os filhos dela. Francisco Brandão Júnior, herdeiro do engenho, contratou capitães do mato de 3 províncias. Promessa de 500 mil réis por Catarina viva, 300 por cada fugitivo recapturado. O anúncio saiu no Jornal do Comércio de Salvador. Procura-se Preta Catarina, cozinheira, 40 e poucos anos, cicatriz de ferro no ombro, perigosa envenenadora. Capitão Antônio Bento, especialista em quilombos, aceitou a empreitada. Conhecia cada mata do Recôncavo, cada gruta, cada palhoça escondida. Levou 20 homens armados e cães farejadores. O cerco ao Iguape começou em março. Capitão Bento cercou o quilombo com tochas. Gritou o ultimato. Entreguem a envenenadora, ou queimamos tudo. Catarina saiu da palhoça principal com facão na mão e Maria ao lado. Gritou de volta. Não foi envenenamento, foi justiça. A batalha durou 6 horas. Quilombolas atiraram setas envenenadas. Capitães do mato responderam com bacamates. Fogo nas palhoças, fumaça na mata, cheiro de pólvora e sangue misturados. Benedito caiu com um tiro no peito, mas antes entregou para Catarina o último frasco de timbó. Para caso não sobressaída, disse ele. Catarina guardou o veneno na cintura, beijou a testa da filha. Pegou o facão com as 2 mãos. Maria fugiu pela trilha dos fundos com outras 17 mulheres. Catarina ficou para trás, sozinha na clareira principal, esperando os capitães do mato chegarem. Quando apareceram, ela já tinha bebido o timbó. Morreu em pé, facão cravado na terra, olhos fixos nos homens que a cercavam. Capitão Bento cortou a cabeça para provar a morte. Espetou numa lança, desfilou pelas ruas de São Francisco do Conde, cobrou os 500 mil réis do herdeiro Brandão, mas o corpo de Catarina sumiu durante a noite. Alguém roubou o cadáver do tronco onde estava exposto, enterrou em lugar secreto, plantou um pé de pitanga por cima. Até hoje ninguém sabe onde fica o túmulo dela. Só sabem que toda lavagem do Bonfim, alguém deixa cachaça e flores na escadaria. Se essa história te alcançou, comenta qual foi a parte que mais te impactou. Ativa as notificações porque tem muito mais Brasil oculto por aí. Os registros se contradizem em detalhes que importam. Auto de Devassa de 1882. Lista 14 barões. Mortos não 13. Inventário do Engenho Santa Rita fala em cozinheira Catarina, mas ata da Irmandade do Rosário registra Catarina Benedita da Conceição. O livro de óbitos da Igreja do Bonfim tem uma página arrancada, justamente 15 de janeiro de 1881. Contradições que revelam o esforço para apagar rastros, esconder a vergonha de quem morreu envenenado por uma mulher preta. Maria Catarina, da Conceição, filha da envenenadora, viveu até 1943. Virou parteira famosa em Salvador, atendia mulheres de todas as classes, nunca cobrou de pobre. No caderno dela, encontrado pelos netos, uma receita curiosa. Chá para dor de barriga, timbó miúdo, 3 folhas, ferver pouco. Logo abaixo, a observação. Dose pequena cura, dose grande mata. Conhecimento passado de mãe para filha, de geração em geração, como todas as sabedorias perigosas. O quilombo do Iguape resistiu até 1888. Quando chegou a abolição, 400 pessoas saíram da mata e se espalharam pelo Recôncavo. Algumas compraram terras, outras viraram operárias nas primeiras fábricas de Salvador. Benedito Filho,
Neto do raizeiro, abriu farmácia no Pelourinho e ficou famoso pelos remédios de erva. Nunca revelou todas as receitas do avô, mas contava que o timbó-açu sumiu da região depois que Catarina morreu. Planta que mata senhor, só nasce onde tem justiça para fazer, dizia ele. A mancha na sacristia da Igreja do Senhor do Bonfim continua ali depois de 140 anos. Zeladores já tentaram de tudo. Soda cáustica importada da Inglaterra, areia grossa do Rio São Francisco, até benzimento com água benta trazida de Roma pelo arcebispo. Não sai, não desbota, não clareia. Todo 15 de janeiro, aniversário da morte dos barões, a mancha fica mais escura e parece se espalhar alguns centímetros. Parece sangue fresco, mas não tem cheiro nem textura de matéria orgânica. Padre Anselmo Carvalho, atual pároco da Basílica, prefere não comentar o fenômeno com turistas ou fiéis curiosos. Há mistérios que nem a Santa Igreja consegue explicar, costuma dizer nas conversas reservadas. E há injustiças que nem a morte perdoa, nem o tempo apaga. Catarina do Recôncavo virou lenda urbana em toda Salvador. Mães contam para filhas adolescentes, avós sussurram para netos nas noites de temporal. A mulher preta que envenenou 14 brancos poderosos numa festa católica e libertou 300 famílias num dia só. História real documentada ou mito popular inventado? Os registros oficiais se contradizem propositalmente. Testemunhas morreram. Cedo demais. Versão das autoridades enterrou a verdade junto com os corpos. Restam a mancha perpétua no chão da igreja. A memória oral das senzalas transmitida de geração em geração. E a lição que nenhuma lei conseguiu apagar. Quando a justiça oficial falha, a justiça popular encontra outro caminho. Sempre encontra. O Brasil escravista criou monstros disfarçados de cristãos. Homens que rezavam de manhã e açoitavam à tarde, que beijavam crucifixo e marcavam gente a ferro. Catarina entendeu que não bastava fugir. Era preciso cortar o mal pela raiz. Seu veneno não matou apenas 13 homens. Matou a certeza de que pessoas escravizadas eram propriedade indefesa. Depois dela, todo barão que bebia a cachaça oferecida por Mão Preta sentia um frio na espinha. Medo é a primeira forma de respeito. Se essa história te alcançou, compartilha para a memória não morrer. Inscreva-se e ative as notificações.